A renda fixa tem atraído cada vez mais a atenção dos investidores nos últimos meses, sobretudo depois que a taxa Selic voltou a subir no ano passado, com mais previsões de subida para 2025. E agora, nesse patamar de 13,25% da Selic, com CDI levemente abaixo, 13,15%, os brasileiros voltaram a ver aquela rentabilidade de mais de 1% ao mês quando você investe de maneira correta, diga-se de passagem, em renda fixa. Isso é o sonho de muita gente que quer obter no mercado uma boa rentabilidade, com uma boa liquidez e baixo risco. Algo que, diga-se de passagem, deveria ser impossível. Já falei isso aqui no canal várias vezes. Existe, tirando o Brasil, deveria existir um tripé impossível de investimentos. Não daria para você obter ao mesmo tempo três coisas: muita rentabilidade, muita segurança no sentido de baixo risco de crédito e baixa oscilação, e muita liquidez, você poder tirar o dinheiro quando você quiser. No entanto, aqui no Brasil nós encontramos isso em alguns investimentos específicos que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Vou te apresentar 3 desses investimentos. Já que, para aqueles que não têm muita familiaridade com a renda fixa, há vários investimentos de renda fixa que variam pra caramba. Às vezes, mais do que bolsa, alguns deles mais do que o Bitcoin. Citando um exemplo, aqueles títulos IPCA de longo prazo, como o Tesouro IPCA mais 2040. Ele no momento oferece uma boa rentabilidade, uma taxa de IPCA mais 7, alguma coisa. Ele tem um baixo risco de crédito, porque afinal a chance de você não ser pago pelo Estado, que é dono da máquina de imprimir dinheiro. Então você tem que pagar em reais, basta ele criar mais reais. Há consequências disso. Mas antes, ele pode aumentar os impostos sobre as pessoas. E aí, se você não paga, você vira um criminoso. E emitir dívida com prazo mais longo para pagar a dívida que vai vencer agora no momento, então veja que o risco de crédito é bem baixo, assim como a liquidez também é muito interessante. No entanto, esse título oscila pra caramba por conta da marcação a mercado, já que é uma fórmula de um valor prometido no vencimento, no caso de um título IPCA+, são R$1.000 lá dos anos 2000, corrigidos pela inflação desde então, e como a taxa está mudando o tempo todo, porque a variação todo dia, mais de uma vez ao dia, e o objetivo está definido, então o preço do título tem que mudar também, porque se não mudasse com uma taxa mais alta, ele entregaria mais valor do que o prometido à frente. Ou seja, é renda fixa, mas tem muita oscilação, isso acaba afastando as pessoas e também faz muita gente que se diz investidor de longo prazo meter os pés pelas mãos. É aquele cara que está começando a investir em renda fixa agora, tem a noção, isso é muito bom, de que não vai dar para contar com o INSS no futuro, devido a questões demográficas e também econômicas do nosso país, e fala, eu vou garantir minha aposentadoria. E é curioso, porque ele fala, vou garantir minha aposentadoria, como eu faço isso para não depender de INSS? Vou comprar título público, vai depender do Estado 2 vezes. E ele pensa que basta comprar e esperar até o vencimento, o que teoricamente está correto, porque no vencimento ele vai te entregar o prometido. Só que no meio do caminho, até 2040, por exemplo, nós falamos de 15 anos. Em 15 anos, muita coisa pode acontecer. Basta você pensar nos 15 anos anteriores. Não só no país, na economia, no mundo, mas também com a sua vida. Talvez você precise do dinheiro no meio do caminho. E liquidez você tem. Só que devido a condições de mercado, eu já vi muita gente tirando dinheiro de título público de longo prazo, com perda de 30%, 40%, até mais do que isso. E aí, justamente para que você não meta os pés pelas mãos em renda fixa, nesse vídeo eu vou te apresentar 3 investimentos que não têm essa questão de uma marcação a mercado muito forte, uma oscilação. Eles praticamente vão se comportar como linhas retas ascendentes. Só que antes de chegar nesse ponto, eu vou te falar sobre qual opção que é muito utilizada pelos brasileiros ainda, diria eu, infelizmente, não está entre esses 3 investimentos. Apesar de ter um comportamento também de apresentar uma rentabilidade sem oscilação, ter muita segurança e liquidez, que é a poupança. Aqueles que acompanham o meu canal há mais tempo, acredito que não tenham mais dinheiro na poupança, mas para você que está caindo de paraquedas aqui e que faz parte do grupo de brasileiros que mantém 900 bilhões de reais investidos na poupança, é esse o número, saiba que você mantendo a mesma condição de liquidez e o mesmo nível de segurança, você pode pegar aplicações no seu banco de renda fixa, que nós veremos mais à frente, conseguiria ampliar sua rentabilidade. Ou seja, muita gente fala que para que você tenha mais retorno é preciso correr mais risco. No caso de quem tem dinheiro na poupança, dá para, pelo mesmo nível de risco, obter mais retorno em outras aplicações. Como, por exemplo, a primeira das 3 que eu vou falar aqui, um CDB de liquidez diária, pagando, por exemplo, 100% do CDI. E aí, só para que você entenda a diferença de aplicações assim, como esse CDB, para a poupança. Qual é a rentabilidade da poupança? Nós temos 2 hipóteses. Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. A TR é uma taxa criada lá atrás, na época que o Brasil ainda tinha hiperinflação, para corrigir a rentabilidade da poupança, mas agora com juros altos para o nosso passado recente, mais baixos comparados ao passado hiperinflacionário, ela costuma ficar mais baixa. Nos últimos 12 meses, por exemplo, ela ficou em 1,02%. E se eu pego a rentabilidade da poupança, esse 0,5% ao mês,
nós teremos esse 1,02 mais 6,17. E a outra hipótese é quando a Selic fica abaixo de 8,5%, o que aconteceu no Brasil no passado recente. Basta você voltar para a época da pandemia e ali os primeiros anos pós-pandemia. Depois a Selic começou a subir bastante. Nesse caso, com a Selic abaixo de 8,5%, a poupança tem uma rentabilidade definida em 70% da taxa Selic. Ou seja, a poupança nunca alcança a taxa Selic. E como o CDI é uma taxa que fica levemente abaixo da Selic, ela também nunca alcança um CDB de liquidez diária, rendendo 100% do CDI. Só que a parte ruim da poupança não para por aí. Apesar de já ter uma rentabilidade menor programada, pode ser que o dinheiro que você tem na poupança renda zero. Porque vamos lembrar que na poupança, para que você tenha a rentabilidade, é necessário que o dinheiro fique aplicado durante 30 dias. Ou seja, se você tem 10 mil na poupança, mas no dia 29 você tirar 9 mil, a rentabilidade será apenas sobre os 1.000 que restaram, e não sobre o volume total. Se essa mesma quantidade de recursos tivesse investido num CDB de liquidez diária desse mesmo banco, você estaria tendo uma rentabilidade diária em todos os dias úteis pelo CDI do dia, o que te daria uma rentabilidade maior nas mesmas condições de liquidez, no mesmo nível de segurança. Ah, Bruno, mas a poupança não tem imposto de renda, esse CDB de liquidez diária tem imposto. Sim, mas mesmo com o imposto de renda, ele ainda compensa e tem uma rentabilidade superior. Lembrando que esse imposto de renda ele é pago de maneira automática, você não tem que ter preocupação com isso. Simplesmente, ao retirar, o banco já retém para repassar ao Estado. E para que você tenha uma ideia mais concreta, com números mesmo, de quanto dinheiro você está deixando de ganhar por colocar recurso na poupança, ao invés de um CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI, eu calculei aqui alguns exemplos. O primeiro deles, com 10 mil reais investidos na poupança, para ver o quanto você teria de diferença ao final de 12 meses. Poupança versus CDB. Para 10 mil nesses 12 meses, teria uma diferença de R$ 373,58. Se fossem 100 mil, seriam R$ 3.735,25. E citando aqui o exemplo das mais de 26 mil pessoas que possuem mais de R$ 1 milhão na poupança, a gente está falando de uma diferença de R$ 37.352,47. Caramba, 1 milhão na poupança. Eu fico pensando realmente por que a pessoa deixa esse dinheiro lá, e a única resposta que eu tenho é simplesmente falta de conhecimento de como funciona o básico dos investimentos. Coisa que, na minha visão, todo brasileiro deveria aprender ainda na época da escola, mas infelizmente não é o que acontece. Nós aprendemos um monte de coisa que não usaremos no mundo real, mas aquilo que a gente vai usar ao longo da vida inteira, desde que começa a trabalhar, para alguns muito antes disso, até o último e derradeiro dia, e não importa que profissão você siga. Na verdade, talvez você mude de profissão várias vezes ao longo da vida. Você forma em direito, mas não quer ser advogado, começa a trabalhar com marketing, abre um negócio, vende, abre outro, passa por diversas áreas, setores, companhias, depois se aposenta. Agora, qual é o comum entre toda a jornada? Ao longo de todo esse tempo, você teve que usar dinheiro, sendo que não foi treinado para entender como ele funciona e quais opções existem para que você possa proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, independentemente do seu trabalho. E aqui eu aproveito para lembrar, para aqueles que querem aprender sobre isso, se tiver alguém aqui do grupo de 1 milhão na poupança, uma dessas 26 mil pessoas, preste especial atenção, porque nesse momento as vagas da turma 29 do meu curso Viver de Renda ainda se encontram abertas, já estamos no final do período de inscrição, porque são apenas 1.200 vagas por turma, então talvez quando você tocar aqui no link abaixo, não vai ser mais possível se inscrever, vai estar só a lista de espera, mas para aqueles que entrarem antes disso, saibam que lá vocês vão aprender como o dinheiro funciona, a montar a carteira de vocês de maneira diversificada, entre ativos, moedas e países, porque você aprende a investir aqui no Brasil e também no exterior, o que ao longo do tempo tem se mostrado muito interessante. Excluindo o ano passado, onde a rentabilidade de subida de dólar mais subida de bolsa americana deu resultado de quase 60%, então isso distorce bastante a média. Nos 10 anos anteriores, a bolsa americana tem uma média de rentabilidade, quando eu pego o S&P 500, de mais ou menos 12% ao ano. E o dólar contra o real subiu cerca de 10% ao ano. Então falamos de um retorno composto um pouquinho acima de 22%, o que na prática significa dobrar o seu capital a cada espaço de 4 anos. E aí novamente eu faço aquela provocação, né? A gente fala em investimento geralmente que para ter mais retorno é preciso correr mais risco. Lá fora a gente tem tido mais retorno e, na minha opinião, com menos risco do que aqui no Brasil. Nessa parte de investimento exterior é só uma das coisas que a gente aborda no Viver de Renda. São 7 módulos, tem esse de exterior, tem de renda variável, e para você que gosta de renda fixa, temos um módulo de renda fixa também, onde a gente explica nos pormenores como funciona esse mercado e as várias opções existentes, quais são interessantes, quais não são, o que eu costumo comprar, o que eu não compro de jeito nenhum. E aí, para quem quiser ver a opinião de alguns alunos que já fizeram o Viver de Renda, dê um print aqui na tela e leia o depoimento do Ângelo, mostrando a rentabilidade dele 2 anos depois de fazer o curso, e também do Lucas. Lembrando que você pode entrar no Viver de Renda sem saber nada de investimentos, nós pegamos do absoluto zero e temos especial cuidado com a questão do suporte. Toda dúvida do aluno ela é respondida, nada fica sem resposta.
Para quem quiser fazer parte, dê uma olhada no link aqui da descrição. Se estiver aberto, você consegue entrar na turma 29, se não, lista de espera para a próxima turma do Viver de Renda. Voltando à pauta do vídeo, depois que você viu que a poupança ela não é uma opção, quais são os 3 investimentos que você pode utilizar para rentabilizar melhor o seu capital com segurança e com liquidez? O primeiro deles eu já adiantei aqui, que é um CDB de liquidez diária. É simplesmente você emprestar os seus recursos para o banco e ser remunerado por 100% do CDI, uma taxa que vem do empréstimo interbancário, né? Um banco emprestando para o outro acabou virando o índice de referência e de maneira prática ela fica cerca de 0,1% abaixo da Selic. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, 100% do CDI é igual a 13,15% ao ano, com tendência de aumentar, como eu já disse. Há várias previsões aí de que a Selic deve chegar a algo em torno de 15%. A XP e o Itaú, inclusive, acreditam que mais do que isso. E aí eu lembro que o CDB de liquidez diária tem liquidez realmente. Diária você pode tirar sempre que quiser. Não digo que 100% dos bancos permitem isso, mas todos nos quais eu tenho conta permitem, inclusive, que você faça resgates aos fins de semana, ou seja, dias não úteis. Então, das opções que veremos aqui, é a mais líquida de todas, sendo que o dinheiro ele cai na hora na sua conta. A rentabilidade, como eu já disse, segue o CDI e em termos de segurança você corre o risco do banco, assim como correria na poupança. Lembrando que a melhor segurança é investir num banco lucrativo, porque banco que é lucrativo não quebra, mas além disso temos mais um degrau de segurança que é o chamado FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante R$250 mil por instituição, por CPF e R$1 milhão no volume global, que caso você venha usando, ele se renova a cada 4 anos. Então, por exemplo, você colocou 250 mil num banco que teve um problema, a FGC foi e te ressarciu os 250 mil. Lembrando que 250 mil é o limite, né? Então se começar a render mais do que isso, esse rendimento está fora do FGC, desse seguro que existe. Mas só para deixar redondo, então você usou 250 mil, você tinha 1 milhão no volume global, agora você tem 750 mil. Quando volta a ser 1 milhão, 4 anos após esse uso do recurso. Poxa, Bruno, mas eu sou muito medroso. Eu ainda acho que o Itaú, o Banco do Brasil, o Nubank, esses bancos muito grandes, eles podem vir a ter problema. Tem algo ainda mais seguro em termos de risco de crédito? Sim, nossa segunda opção que é o Tesouro Selic. Se eu colocasse aqui 3 barras de segurança, liquidez e rentabilidade, a rentabilidade fica em linha com a do CDI, porque apesar da Selic ela ser um pouquinho maior, vamos lembrar que ao investir no Tesouro Selic, se você coloca mais de 10 mil de recurso, você tem que pagar uma taxa de 0,2% ao ano, que ela não é debitada do seu investimento, ela aparece na conta da corretora, da instituição que você usa, para ser paga, né? As corretoras elas só debitam da conta lá, mas não debita do investimento. Em termos de liquidez, fica um pouquinho atrás do CDB de liquidez diária, porque só funciona em dias úteis. Então, se você pede um resgate, e esse resgate na prática é vender de volta para o Tesouro os títulos que você comprou. Como você pediu no fim de semana e não funciona naquele momento, no próximo dia útil você vai conseguir o dinheiro de volta. Agora, se perde em termos de liquidez, você tem um ganho em termos de segurança, porque nada é mais seguro dentro do país do que emprestar dinheiro para aquele que tem a máquina de criar o dinheiro nacional, o Estado. Lembrando que no momento nós temos 2 opções de Tesouro Selic disponíveis pelo site do Tesouro Direto. Você pode investir também através da sua corretora, na instituição que você usa. Uma de prazo mais longo, outra de prazo mais curto. Eu geralmente prefiro pegar de prazo mais longo, por uma questão de que quando esse título chega no prazo, ele vence, o dinheiro volta para você e muitas vezes volta para o investidor que vai fazer exatamente a mesma coisa, comprar novamente o título público, o Tesouro Selic. Só que nisso você já perdeu, no mínimo, 15% de imposto, né? Que é a alíquota mínima da tabela regressiva de renda fixa. Então eu prefiro pegar o mais longo porque ele demora mais para vencer, eu demoro mais para perder esse dinheiro. Enquanto isso ele fica trabalhando para mim. E uma curiosidade que eu não vou esclarecer aqui nesse vídeo, mas tem aula sobre isso no Viver de Renda, essa taxinha pequenininha que fica ao lado da rentabilidade do título. Veja que ele rende Selic mais uma farpelinha. A gente chama isso de deságio. Pô, Bruno, não seria ágio? Não, porque tem a ver com o preço do título e não com a rentabilidade. E aí, às vezes esse título é negociado ao par, simplesmente ele rende Selic. Outras vezes com deságio, rende Selic mais alguma coisa. E algumas vezes com ágio, rende Selic menos uma taxinha. E isso pode trazer uma leve oscilação no preço do título, que geralmente é imperceptível para o investidor. Só que, como toda regra, há exceções, né? Se a gente volta lá na época da pandemia, nós tivemos um momento em que durante, se eu não me engano, foi um dia, talvez 2 dias, a gente teve uma leve marcação negativa no preço do título, ou seja, os investidores teriam perdido dinheiro naquele momento. Mas logo depois as coisas voltaram ao normal. E a última opção das 3 que eu vou abordar aqui, que é novamente voltando para o investimento bancário, já envolve uma perda de liquidez, porque você não consegue tirar o dinheiro na hora que você quiser, mas com isso, principalmente para o curto prazo, você costuma ter um ganho em rentabilidade, devido à característica desse tipo de aplicação ser isenta de imposto de renda. Eu estou falando aqui de LCIs e LCAs, que são investimentos bancários, você empresta dinheiro para o banco, para que ele use esse dinheiro destinado aos segmentos imobiliário e de agronegócio, então você corre o risco daquele banco, a mesma coisa do CDB e da poupança, e aí lembre-se de pegar um bom banco, e também lembre-se
lembre-se de que existe garantia da FGC para esse investimento. Para o Tesouro Selic não tem porque não precisa. É o país, né, que está garantindo algo superior ao FGC. Em termos de oscilação, ele não oscila, ele vai rendendo aquilo que é prometido. Indo para a parte de rentabilidade, geralmente nas LCIs o que você acha é um percentual do CDI, como por exemplo 95% do CDI. Aí você pensa, nossa, rende menos do que 100% do CDI e do CDB. Se fosse só a taxa, sim, mas a questão é que o CDB paga imposto de renda, igual o Tesouro Selic. E a LCI e a LCA não pagam. Então, no líquido, essa aplicação renderia mais do que as duas que nós vimos aqui no vídeo. Poxa, Bruno, mas eu não acho os CDBs que rendem mais do que LCIs e LCAs? Acha sim, mas geralmente você tem que abrir mão da liquidez, deixar o dinheiro travado por um tempo, e aí você consegue pegar CDBs que rendem 115, 120 do CDI, que vão acabar sendo mais rentáveis, ainda que exista a questão do imposto de renda, do que umas LCIs, que vão chegar ali próximos de 90 e alguma coisa do CDI. E quanto à questão da liquidez, existem LCIs que te dão liquidez, mas a partir de um certo prazo. O que é mais comum de encontrar nas plataformas é alguma coisa próxima de 270 dias, o equivalente a um período de mais ou menos 9 meses. Então funcionaria assim, você pegaria uma LCI que vai vencer realmente daqui a, por exemplo, 2 anos, mas que permite que você tire o dinheiro, todo ou parcialmente, a partir de 270 dias da sua aplicação. Então veja que considerando aquelas 3 características, aqui você tem o mesmo risco do CDB, ambos mais arriscados do que o Tesouro Selic, você tem menos liquidez, comparado tanto ao CDB quanto ao Tesouro Selic, pelo menos quando você considera uma que não oferece liquidez, e se você pega uma que oferece, há um prazo para que você possa começar a resgatar o dinheiro. Então ficaria atrás até essa data, depois dessa data é a mesma liquidez do CDB, inclusive em fins de semana, pelo menos nas plataformas que eu uso. E por último, em questão de rentabilidade, ela acabaria ficando acima nos prazos mais curtos, 1 ano, 2 anos, por conta da questão do imposto de renda. E aqui eu lembro que essas são opções bem básicas. Isso é só a ponta do iceberg daquilo que a gente tem disponível em renda fixa aqui no Brasil. Agora, para você que é muito conservador, são opções nesse momento que podem te atender muito bem. E para fechar, eu deixo apenas uma provocação, né? Lá no começo do vídeo eu falei que esse tripé deveria ser impossível. Muita rentabilidade, muita segurança e muita liquidez. E aí eu pergunto, será que não é impossível mesmo? E que essa muita rentabilidade que vem em real, quando você olha em termos globais, ela não é tanta assim? Basta lembrar do que aconteceu com a nossa moeda no ano passado, quando ela desvalorizou bastante, o dólar subiu 27% contra o real. Nesse ano, enquanto a gente grava o vídeo, que a gente tem uma queda acumulada, mas vai saber como é que será o futuro, né? Então, justamente por isso, se você é conservador, deveria também aprender a investir no exterior. Então fica aí uma dica.